Olá, Apareci. Hoje eu estou usando uma câmera diferente. Quem estava aqui ontem ou assistiu a retransmissão viu que aquela outra câmera estava me apertando um pouco. Essa é daquele tablet que eu mostrei ontem. Então hoje eu não vou poder mostrar o tablet porque o tablet está sendo usado para o Periscope. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema que pode causar uma certa polêmica, pelo menos à primeira vista. E eu pergunto para vocês, a grande pergunta desse Periscope aqui é se você não está tendo um excesso de senso crítico na hora de aprender, se isso não está te atrapalhando. E isso pode parecer um pouco estranho, principalmente por quem já passou por período de vestibular, em que a gente tem que estudar atualidades, e os professores falam que a gente tem que ter muito senso crítico e tal. E aí, de repente, vem alguém dizendo que de repente o senso crítico está atrapalhando. Eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás, um bocado de anos atrás, que foi quando eu tive a minha primeira turma numa universidade, né? Para quem não me conhece, eu já dei aula na universidade por uns 16, 17 anos, eu nunca lembro o número direito, mas é um número grande, assim. E quando eu entrei, eu não me esqueço da primeira turma, obviamente, né? Aquela primeira coisa você não esquece. Eu entrei nessa universidade, fui dar aula de linguagem de programação, né? A minha carreira foi toda em cima de ciência da computação. E eu era muito novinha. Eu tinha, acho que 23 anos quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez. E aí tinha um aluno, era uma turma grande, bem grande, assim. E por eu ser muito novinha, obviamente estava dando alguns sinais de insegurança, porque era a primeira vez que eu estava dando aula. Tinha um aluno que ficava assim, no fundo da sala, desse jeito, assim, bem encostado para trás na cadeira e com os braços cruzados, com uma cara assim de eu vou te pegar. Aquele era um terror da minha vida. E esse menino, por que ele fazia isso? Porque ele já programava. Isso é um problema para quem ensina programação. Você tem desde alunos que nunca programaram na vida, até alunos que já têm alguma experiência de programação, porque vieram de escola técnica, porque aprenderam na internet e tal. Então cria uma diferença muito grande. E esse aluno já programava numa outra linguagem que não aquela que eu ensinava. Eu ensinava C, ele sabia uma linguagem antiga chamada Clipper. E aí, de vez em quando, esse aluno saía daquela posição assim, de braço cruzado, virado para trás e levantava o dedinho assim. Lá do fundo. Aí eu olhava, gelava, e olhava para ele e perguntava o que ele queria, né? Aí ele ficava fazendo comparações. Professora, em Clipper se faz desse jeito. E em C, como é que faz? E eu passei isso o semestre inteiro com esse rapaz, ele nunca conseguiu me pegar. Ele nunca chegou a me trazer uma pergunta que eu não conseguisse responder. Mas eu passei medo com esse cara. Agora, essa não é a questão que eu tô... o medo que eu passei, eu acho que qualquer professor iniciante vai passar, independente de ter uma pessoa assim ou não. Mas por que eu tô contando essa história do carinha que ficava me olhando com cara de eu vou te pegar lá no fundo da sala? Porque... esse cara, ele estava com uma posição, a postura dele assim, já era uma posição de bloqueio. Ele estava sendo crítico comigo. Então ele detectou que eu era muito nova, que eu não tinha lá aquela experiência toda. Eu já tinha falado em público, eu fazia apresentações, eu tinha acabado de fazer o mestrado e tal, mas não tinha a cancha que eu tinha 2, 3 anos depois como professora. Então realmente o aluno percebe isso, né? Então, ele adotou uma postura crítica, uma postura de barreira. E foi ruim para mim, do ponto de vista psicológico, do desconforto psicológico. Não, eu não dou mais aula em universidade, não. Inclusive, tem uma história aí que eu sempre conto. Eu cheguei a ser concursada numa universidade de 15 anos, e depois eu deixei a universidade porque eu achei que aquela forma de ensinar não tinha mais sentido. Mas isso é uma história que depois eu conto com mais calma. Então eu estava na coisa do rapaz, né? Que ele tinha essa atitude de bloqueio, de eu não acredito em você e eu já sei esse negócio. E o que isso deve ter trazido para ele? Eu acho que esse rapaz...
Ele criou uma atitude mental tão ruim para ele que ele perdeu a oportunidade de aprender comigo. Porque ele estava aprendendo uma linguagem nova. A verdade é que quando você aprende uma linguagem de programação, todas as outras que vêm depois vêm muito mais fáceis. Principalmente se forem linguagens que têm o mesmo paradigma. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que é um paradigma de programação, mas se a linguagem tiver o mesmo paradigma, e era o caso, você acaba que tem muita facilidade da segunda. A primeira linguagem de programação é um terror. Geralmente a pessoa tem muita dificuldade. E dali em diante a pessoa entende como é que a coisa funciona e vai embora. Mas tem coisas diferentes. Eu estava ensinando uma linguagem muito importante dentro do mundo da computação, que era a linguagem C. É uma linguagem fundamental, uma linguagem de base. Uma pessoa disse que foi humilhada pelo meu professor de programação. Desde então ficou com traumas. Pois é, tem alunos neuróticos e tem professores neuróticos também. Então, nesse caso foi o cara. Então, o que acontece? Essa barreira dele fez com que ele aprendesse menos, com certeza. E esses dias eu estava ouvindo um áudio de um cara que trabalha a aprendizagem do ponto de vista da PNL. Na verdade, eu cheguei a ele por um outro cara que é de marketing digital, que é o Eban Pagan. E esse cara que trabalha a aprendizagem com programação neurolinguística é o Wyatt Wood. Agora eu não vou lembrar o nome todo dele. Depois eu coloco lá no Facebook qual é o nome do cara. Lá na nossa página, tá? Para quem não conhece, é facebook.com/maisaprendizagem. Então eu coloco lá depois o nome completo do Wyatt. Então, posso aprender Java em 3 dias? Olha, para começar a brincar, se você já conhece alguma outra linguagem, dá, mas assim, para aprofundar é óbvio que não dá, né? Não tem condição, até porque Java trabalha com muitas bibliotecas, você tem que aprender. Mas a questão não é programação aqui, nem todo mundo é especialista em programação. A questão é o excesso de senso crítico. Então eu estava falando desse cara do Wyatt, que é especialista em PNL, né? E eu estava ouvindo uma coisa que ele estava falando sobre aprendizagem, um curso grande em áudio que ele fala. E logo no início ele fala assim, existem algumas frases que matam a tua aprendizagem. E uma dessas frases é, eu já sei. E a outra dessas frases é, eu não acredito. Se você entrar numa sala de aula achando que você já sabe, ou que você não acredita no que aquela pessoa está falando, você acaba bloqueando o teu cérebro. Você realmente cria uma barreira no teu cérebro. O teu cérebro ele seleciona o tempo todo o que ele vai mandar para dentro e vai tentar processar e o que ele vai economizar energia. O cérebro é excelente de economizar energia. Ele vive arranjando um jeito de economizar energia. Uma das maneiras que ele tem de economizar energia é trabalhar por meio de hábitos. Por isso que criar bons hábitos é uma coisa tão importante. Então, quando você entra numa situação de aprendizagem com essa postura, quer dizer, corporalmente você está bloqueando o que vem de fora, né? Do ponto de vista fisicamente você está fazendo isso. Você está dando esse sinal para o cérebro. E você está o tempo todo pensando, eu não acredito, essa pessoa aí não tem nada para me ensinar, essa pessoa aí não sabe o que está falando. Ou, eu já sei esse negócio aí que ela está falando. O que acontece? Você cria um bloqueio mental e de repente aquela pessoa está falando alguma coisa nova para você ou está te dando um outro ponto de vista que vai aprofundar o teu conhecimento e você está perdendo porque você está preocupado em não acreditar, em ser crítico. Então é por isso que eu estava falando dessa questão do senso crítico. Será que o senso crítico não está exagerado, não está atrapalhando a sua aprendizagem? Aí você vai falar assim para mim, não, mas senso crítico é importante, porque senão como é que a gente vai saber o que é um conhecimento relevante, o que não é? Então, realmente, você precisa. Por exemplo, quando eu estou ensinando as pessoas a fazer mapas mentais, eu falo que tem que escolher palavra-chave. Para escolher palavra-chave, você tem que tomar decisões sobre o que é relevante e o que não é relevante. Então, aí entra o senso crítico. Então, o que a gente tira disso tudo? Que o senso crítico tem a sua hora e seu lugar. Se você está chegando numa situação de aprendizagem, deixa ele de lado um pouquinho. Escuta primeiro, né? Dizem que Deus foi muito sábio dando 2 ouvidos e 1 boca. Porque você primeiro tem que escutar. Escutar de coração aberto o que a pessoa, de coração e de mente aberta o que a pessoa está falando. Depois
que você entendeu mesmo, né, processou aquilo que ela falou, aí entra o papel de você fazer uma análise crítica do que ela está falando. Mas primeiro você tem que ter certeza de que você está entendendo. E não assim, na primeira palavra, você achar que já sabe. Então, às vezes, a pessoa começa a falar de um assunto que você reconhece. E aí entra uma outra coisa, tem uma diferença entre saber e reconhecer. Uma coisa é você saber. Quando você sabe, você fala do assunto. Você consegue transmitir sobre aquele assunto. Quando você reconhece, você lembra, diante de uma apresentação, que você já ouviu falar daquilo. Mas talvez você não saiba falar daquilo com propriedade. Então existe uma diferença aí. Então muitas vezes a pessoa chega numa palestra, o cara vai falar de alguma coisa, aí você ouve uma frase lá parecida com alguma coisa que você já conhece, e aí o que você faz na sua mente? Ah, isso aí eu já sei. Aí dali você desliga e não ouve mais nada da palestra. Tá? O cérebro faz isso mesmo, então a gente tem que ser muito vigilante, porque o cérebro está o tempo todo tentando economizar a nossa energia. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro gasta 1/3 da glicose que a gente consome. Então é um gulosão mesmo o nosso cérebro. E para que isso não fique mais grave ainda, ele tem que desenvolver mecanismos de economia de energia. E alguns desses mecanismos às vezes não são tão apropriados para a nossa aprendizagem. Tá? Por exemplo, essa coisa de botar uma barreira, que aquilo que aquela pessoa está falando não me interessa, ou que eu já sei, ou que não acredito naquilo, porque essa pessoa não é confiável, e aí eu desligo e começo a viajar, que gasta muito menos energia do que prestar atenção e tentar entender o que a pessoa está falando. Tá certo? Então, esse é o Periscope de hoje. Eu vou dar uma resumida aqui para quem chegou no final. Eu estava contando que, no início, né, eu estava contando a história do aluno da minha primeira turma na universidade. Eu dei muitos anos aula na universidade. E que ele já sabia programação. Eu ensinava programação e ele já sabia programação. Então ele ficava o tempo todo assim, achando que ia me pegar. Então, de vez em quando ele levantava o dedinho assim e fazia uma pergunta que estava na cara dele, que era uma pergunta de pegadinha, para ver se eu sabia a mesma matéria. E eu passei esse horror durante 6 meses, os primeiros 6 meses do magistério, eu passei por esse horror. E eu tenho que aprender a trazer água para fazer o periscope, que é rapidinho, mas seca a minha garganta, porque tem um negócio ventando. Vocês estão vendo pelo meu cabelo aqui, né? E, junto com isso, eu juntei a isso uma colocação de um especialista em aprendizagem via PNL, em que fala que 2 frases que matam a sua aprendizagem é: eu já sei e eu não acredito. Se você entrar com essa postura numa situação de aprendizagem, ou seja, com um senso crítico muito elevado logo de cara, você faz o seu cérebro bloquear para qualquer coisa que essa pessoa esteja trazendo de nova para você. Então, o conselho aqui é baseado na incrível sabedoria divina, de que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Escuta primeiro, de coração aberto, de cabeça aberta, o que a pessoa está dizendo para você. Se você está naquela situação de aprendizagem, você está investindo o seu tempo. Por algum motivo você foi colocado numa situação de investir o seu tempo naquilo. Então aproveite esse tempo. Abra o seu coração, abra a sua cabeça para ouvir, e abra os seus ouvidos, né, para escutar o que essa pessoa tem a falar. Depois que você escutou e tem certeza de que entendeu o que ela estava falando, aí sim você pode dar uma ligadinha no senso crítico e ver se aquilo faz sentido para você, ver se você tem alguma coisa a acrescentar, né? Ver se de repente vale a pena fazer uma pesquisa, qualquer outra coisa que tenha a ver com essa coisa de analisar mais criticamente. Mas não exagere no senso crítico, né? Principalmente em sala de aula, alguns alunos têm mania de entrar e a primeira coisa que ele faz é uma análise, é uma varredura, é quase automático isso, às vezes é inevitável, né? Se aquele professor passa a segurança ou não passa a segurança, se aquele professor sabe do que ele está falando ou não sabe do que ele está falando. E muitas vezes o aluno nem tem condições de avaliar se o professor sabe ou não sabe. Ele avalia por critérios que não são exatamente muito objetivos. Às vezes a pessoa fala com muita segurança, mas nem sabe tanto assim. Ou às vezes a pessoa é meio insegura, mas sabe um absurdo, sabe muitas coisas. Só que ainda não tem habilidade de falar em público. Então, cuidado com essas pegadinhas na hora que você vai se colocar numa situação de aprendizagem. Se é para investir o seu tempo, dá uma desligadinha no senso crítico por um tempo, processa o que a pessoa está te passando e depois você faz uma análise mais crítica daquilo que você vai aprender.
tá certo? Senão você exagera e acaba perdendo uma oportunidade de aprendizagem, tá certo? Então era isso que eu tinha para passar. O Periscope tem essa coisa, né, informal. Eu tô aqui com o cabelo voando porque o negócio tá ventando em mim, e é curtinho, é só um recadinho curto. E eu tô muito feliz aí que nós estamos aumentando a nossa plateia. Ontem foi menor e tal, mas não tem problema. Depois teve muita gente de retransmissão. Lembrando ao pessoal que só fica a retransmissão por 24 horas. Então, se você acha que algum amigo seu pode achar interessante essa discussão, passa aí o dedão para chamar ele. Eu vou acabar a transmissão daqui a pouco, né? Eu não vou repetir de novo, mas ela vai estar lá, a retransmissão por 24 horas. De repente esse teu amigo assiste e passa a seguir as nossas transmissões, tá? Por algumas semanas, eu vou fazer todos os dias úteis, né? Todos os dias da semana, e depois eu vou analisar o resultado disso e ver como é que a gente vai ficar com esse Aprendiscope. Então, por enquanto a gente está realmente no começo. Eu ainda mandei já fazer... Ainda está fazendo a logomarca. A gente vai ter uma logomarca Aprendiscope. Valeu, Ed Silva, está dizendo que é meu fã. Obrigada, Ed. Então, convide aí, né? Compartilhe essa transmissão com os amigos. Eu não sei se é assim ou assim, mas de alguma maneira vai acontecer. Se você gostou, dá coraçãozinho aí na tela. É só botar o dedão na tela. E eu tô te esperando amanhã às 5h30 para quem está fora do horário de verão, no horário normal, e às 6h30 para quem está no horário de verão. Eu não consegui assistir o de ontem. Ontem eu mostrei um tablet que eu estou considerando hoje o melhor tablet para aprendizagem. Está escuro aqui. Esse horário eu vou ter que botar uma iluminação porque está escurecendo o tempo lá fora. O Ed está agradecendo por compartilhar. Eu estou adorando isso aqui, Ed. Essa interação ao vivo é muito legal. E aproveitem esse momento que tem pouca gente ainda na sala. A tendência disso é crescer. E eu consigo responder quase todo mundo que entra. As pessoas que estão com 100, 200, 300 pessoas na sala respondem 1 em cada 10, porque não tem condição de acompanhar, tá certo? Então aproveitem esse momento para tirar mais de mim, tá certo? Ter uma interação mais direta comigo. E divulguem esse trabalho se vocês gostam desse trabalho. É importante divulgar aí para os seus amigos, para o seu Twitter, se você usa bastante o Twitter, tá bom? E amanhã eu vou falar de algum outro tema. Não decidi ainda. Eu tenho lá uma lista de temas. Eu tinha dado algumas dicas de algumas coisas que eu ia falar, mas não decidi ainda o que eu vou falar amanhã. Eu tô decidindo bem em cima da hora, assim, a coisa que eu tô mais inspirada para falar naquele dia, né? Seguindo essa coisa do Periscope ser incrivelmente informal, incrivelmente rápido, instantâneo. Essa é a pegada, esse é o ambiente do Periscope. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando e eu espero vocês amanhã, mais ou menos às 5h30 ou às 6h30, dependendo de onde você está. Tá certo? Um beijo para todo mundo. E quem não conhece o blog, eu vou colocar aqui no finalzinho. Eu vou mudar a câmera para você ver o endereço fácil de você digitar, que para você ir lá no blog e conhecer as minhas videoaulas, os artigos e tal. Então, Rafael tá me agradecendo. Valeu, Rafael, pela presença. Então eu vou sumir, tá bom, gente? Beijão. Eu vou mostrar aqui o endereço rapidinho e vou sair. Então, tá aí o endereço. Eu botei invertido. Eu espero que para vocês esteja saindo legal. Por que eu inverti? Porque o Android, o Periscope para Android, ele tá invertendo. Então, esse endereço aí, bit.ly com Y, Aprendiscope, vai te levar lá pro blog, o Mais Aprendizagem. Então você vai lá e descobre o que a gente tem para falar sobre aprendizagem eficiente, tá? Se você ainda não conhece, tá me conhecendo aqui pelo Periscope. Tá legal? Então, até amanhã, pessoal. Tchau!